Oi, meu nome é Cláudia. Nós vamos fazer agora uma série de estudos bíblicos com o tema da família. Serão 5 dias de estudo e você é o nosso convidado para poder participar de todos esses dias conosco. O nosso tema principal é colocarmos a família como um santuário de Deus. Então, o estudo de hoje, o tema é o projeto original de Deus para a nossa família e as prioridades que Deus tem, as prioridades divinas. Então, os objetivos com esse estudo de hoje vai ser a gente refletir sobre o plano divino para nós, para a nossa família, aprimorar os relacionamentos e as práticas dentro do lar, né? E reconhecer o cuidado com o lar como uma expressão nossa de adoração e testemunho a Deus. Então, o primeiro verso que a gente vai ler é Gênesis 1, 27 e 28, que diz assim: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então, nesses dois versos, a gente vê aqui que a família ela teve uma origem divina, pois foi Deus que criou a família, né? E a gente vê também que ele criou o ser humano com uma polaridade, ou seja, ele criou o homem e criou a mulher, né? E ele já criou assim dois seres opostos, diferentes, né? Polares assim, com uma intenção de união, intenção de procriação, intenção de domínio sobre a terra, né? E também a gente vê que a família, então, não é uma invenção humana. Não foi depois assim que o homem e a mulher que decidiram ficar juntos. Deus já criou eles com essa intenção no coração, para que eles se fizessem parte de uma só família, né? Então a gente vê aqui que Deus revela uma complementariedade. O homem e a mulher se complementam e juntos eles se tornam parceiros, né? Então esse era o plano original de Deus, que o homem e a mulher se complementassem e que eles fossem parceiros para um propósito grande que Deus tinha para a família. Agora, um segundo verso, Gênesis 2, o verso 18 e o 24. Então, diz assim: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, porque Deus havia criado primeiro Adão, certo? Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Por isso, deixe o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, nesses dois versos, é aprofundado o conceito do propósito e do significado da família, né? Dessa união conjugal. Então, a gente vê que quando Adão e Eva, naquela situação, né, que Deus havia criado Adão, logo em seguida, Adão já sentiu a necessidade de ter uma companheira, e ele pede essa companheira a Deus. Então, Deus faz a Eva, né? Então, a gente vê que essa necessidade que Adão teve, assim, é uma necessidade intrínseca, né? Já estava dentro dele essa necessidade de ter alguém, porque ele via os animais como parceiro, e ele também pensou, eu também quero, né? E aí, essa necessidade de companheirismo. E quando Deus cria a Eva, a Bíblia fala que criou uma auxiliadora idônea. E aqui é muito importante a gente conversar um pouco sobre isso, porque quando ele fala auxiliadora idônea, ele está se referindo assim a alguém que fosse como ele, alguém adequado a complementá-lo, entendeu? Então, assim, Deus não fez a Eva para dominá-lo, e Deus também não fez a Eva para ser é, inferior a Adão. Deus fez outro como ele, porém diferente, e eles se complementam, né? Por isso fala uma auxiliadora idônea.
E também a frase uma só carne, que o verso ressalta no final, ela traz para nós a essência dessa aliança, né? É uma união física, emocional e espiritual. Então, essa união, formada por três partes, forma a base dos relacionamentos, a base da família, né? Então, essa união que Deus já tinha projetado para as famílias, para os casais, né? É uma união não apenas física, mas envolve também o emocional e o espiritual. Agora nós vamos ver um terceiro verso, Mateus 19, 4 a 6. E o texto diz assim: Respondeu ele: Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, fez homem e mulher, e que disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Jesus fez aqui uma citação lá do começo da Bíblia, né? E ele pergunta: de modo que já não são dois, mas uma só carne. E aí ele reafirma a mesma coisa que Deus havia projetado lá no começo, né? E aí ele fala, portanto, o que o Deus uniu, o que Deus juntou, não separe o homem. Então, esse verso, que foi uma fala de Jesus, muitos anos depois do que a criação de Adão e Eva, Jesus ele reafirma a santidade e a indissolubilidade do casamento. O que que significa isso? Santidade é algo que é separado, é feito para Deus, é feito para adorar a Deus, né? Não é algo comum, é algo santo. E foi Deus que estabeleceu o casamento como algo santo. Ele não estabeleceu o casamento como algo simples, qualquer, que pode ser desfeito a qualquer momento, né? Ele fez o casamento porque ele colocou ali a santidade e aí Jesus reforma, porque lá no começo Deus não era, não havia planejado que os casamentos seriam desfeitos, né? Então o plano original era que o casamento durasse para sempre, né? E Jesus, muito tempo depois, reafirmou tudo isso e ainda complementou, né? O que Deus juntou, não separe o homem. E aí ele diz sobre isso que o plano original, ele reforça essa ideia de indissolubilidade, ou seja, que não era plano que fosse desfeito, né? E esse texto, ele faz a gente entender que, então, o casamento é uma instituição divina e ele tem um propósito eterno, né? E que a separação, então, não faz parte do plano de Deus. Muitas vezes passa na nossa cabeça a separação, a gente acha que as situações não têm solução, não tem jeito mais, e às vezes a gente pensa é melhor separar do que ficar junto. Mas esse não é o plano de Deus, né? O plano de Deus é que a gente possa, através do relacionamento matrimonial, honrar a Deus e preservar esse relacionamento para a honra dele, né? E, e a gente só consegue, assim, honrar a Deus com o nosso casamento quando a gente coloca Deus nessa relação. A gente vê que para um relacionamento dar certo, ele não precisa só de duas pessoas, ele precisa de três. Ele precisa da mulher, do homem e de Cristo. Então, quando a gente coloca Deus no centro do casamento, aí sim dá certo, aí funciona, né? E agora a gente vai ver mais um verso que está em Deuteronômio 6, 5 a 7, que diz: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás nos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Então, nesse verso, a gente vai extrair aí alguns pensamentos, né? Então, esse é um chamado de Deus para a gente estabelecer Deus no centro do lar, né? E definir quais são as prioridades.
Então, o grande mandamento que é amar a Deus sobre todas as coisas, significa, assim, amar a Deus antes mesmo da família e colocar Deus no centro da família, para que o amor da família seja, em primeiro lugar, o amor a Deus, né? Então, é, ele também, esse verso ele também fala sobre a responsabilidade do casal, dos pais, ensinarem isso para os filhos também. Então, daqui a gente já tira um entendimento. Se o casal tem que ensinar os filhos, subentende-se que entre o casal já há ali uma atmosfera de adoração a Deus, entre eles, né? Já há conversas, já há atitudes que colocam Deus no centro do casal, e aí então que eles ensinem sobre, os filhos também sobre como colocar Deus no centro da família. E ainda fala sobre que esse ensinamento sobre a palavra de Cristo, né, sobre a Bíblia, ela não faz assim momentos esporádicos na família. De vez em quando a gente lembra que Deus existe, de vez em quando a gente fala sobre Deus aqui na nossa casa. Não, é um estilo de vida. Tem que ser algo diário, tem que ser algo várias vezes ao dia, tem que ser algo constante, indissolúvel da família, entendeu? A família tem que ter a presença de Deus. Isso demonstra que essa espiritualidade, assim, então, não é restrita só à igreja, né? A minha família fala de algo espiritual só quando estamos na igreja. Não, tem que ser na nossa casa. Tem que ser, assim, vivida e transmitida dentro do lar. E assim os filhos vão entender, né? Vão colocando na mente quem é Deus, o que Deus representa para nós, né? O que Ele fez e faz por nós. E a última parte do verso fala assim: delas falarás assentado na tua casa, no teu caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Então a gente vê aqui alguns opostos, né, que simbolizam o todo. Então, por exemplo, ou em casa, ou onde eu estiver andando, ou seja, não importa onde eu estiver. E aí, quando fala ao deitar-te, ao levantar-te, também assim, você percebe que é o total do seu dia, da hora que você se levanta até a hora que você se deita. Esse tempo todo você tem que estar em constante comunhão com Deus, trazendo Cristo para ser o centro da sua vida e automaticamente o centro da sua família. E agora a gente vai já para o último verso desse estudo, Provérbios 3, 5 a 6, que diz: Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Então, esse provérbio, ele complementa a ideia de que Deus no centro do lar é importante e as prioridades dele para nós. Então, ele convida a gente para que a gente faça uma entrega total a Deus, confiando na sabedoria dele, né? Todas as nossas decisões, incluindo as decisões familiares, não somente as minhas decisões particulares, mas as decisões que envolvem a minha família, né? E ao reconhecermos a soberania de Deus, assim, em todos os nossos caminhos, né, em todos os momentos da nossa vida, a gente está declarando a Ele que Ele é a autoridade máxima na nossa casa. Isso é maravilhoso, né? Em nossas relações, em nossos planos, no nosso trabalho, né? Garantindo, assim, que os caminhos da família estejam alinhados com a vontade de Deus. Então, esse verso é um convite para mim, um convite para você, para que a gente coloque Cristo no centro da nossa família. E o verso ele ainda termina com uma promessa, você reparou? Ele fala assim, ó, ele endireitará as tuas veredas. Por que endireitará? Porque é muito fácil a gente andar nos caminhos errados, é muito fácil a gente tomar decisões erradas, né? Mas quando a gente confia na sabedoria de Cristo e a gente permite que Deus comande a nossa vida, a nossa família, então Deus vai assim, ó, endireitando as nossas decisões.
endireitando os nossos pensamentos, as nossas atitudes, dia após dia. A gente não fica transformado num passe de mágica, né? Deus vai endireitando pouco a pouco as nossas decisões, os nossos comportamentos, e essa é uma promessa muito maravilhosa que a gente pode confiar em Deus, né? Que Deus nos ajudará nisso. Então, concluindo o estudo, né? A gente vê que a família é um dom e uma responsabilidade sagrada, ou seja, foi Deus quem nos deu a família e é Deus quem nos dá essa responsabilidade. E quando a gente coloca Deus como prioridade máxima no nosso lar, então ele nos capacita a construir um santuário de amor, de respeito, de aprendizado e um reflexo da sua glória, né, aqui na Terra. Então, os tópicos abordados hoje foram a origem divina da família, né? E o casamento é o símbolo dessa aliança, através do relacionamento ali do homem e da mulher, decidem se unir e aí inicia-se uma família, e essa família ela tem uma origem divina, é o Deus que planejou essa família. As famílias, elas possuem um propósito e um significado, né? Começando ali com a base do relacionamento conjugal, com o objetivo de complementaridade, ou seja, um complementa o outro e juntos eles se tornam parceiros, né, para cumprir o propósito de Deus para a família. Deus no centro do lar, ou seja, nós precisamos colocar Deus quer habitar na nossa casa, né? Então nós precisamos colocar Deus no centro da nossa casa e também estabelecer as prioridades. A Bíblia traz para nós que a prioridade é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, em primeiro lugar, eu preciso amar a Deus. Em segundo lugar, eu preciso amar o meu cônjuge, que é a base da família. Em terceiro lugar, amaremos os filhos. E em quarto lugar, todo o resto, né? Então, essa é a prioridade. Eu não posso amar os filhos primeiro, eu não posso amar o meu marido primeiro, eu preciso amar a Deus primeiro. E depois que eu amar a Deus com toda intensidade, entregando a Ele toda a minha vida, em seguida eu vou demonstrar esse amor ao meu cônjuge, que é a base. Vocês já ouviram falar, né? Uma certa fase os filhos crescem, saem de casa e quem sobra? O casal. Então esse amor ele precisa ser antes dos filhos, né? E em seguida a gente ama os filhos, o casal junto, unido, ama os filhos e depois todo o restante, né? Agora, eu faço uma pergunta para você, aliás, duas perguntas para você. A gente precisa, diante de um estudo desse, a gente precisa pensar: o que isso vai mudar na minha vida? Como eu posso mudar a minha vida sobre isso, diante de todo esse conhecimento que a Bíblia nos trouxe e que a gente conversou hoje? Então, eu faço para você duas perguntas. A primeira pergunta é assim: ao você refletir, né, sobre a origem divina da família e o plano perfeito de Deus para as famílias, né, que aspectos na sua vida familiar você percebe que precisa assim, ser mais alinhado com os propósitos originais do Criador? Então, pense aí, né? Quais aspectos da sua vida familiar não estão alinhados ainda ao projeto original de Deus? E se considerarmos a ordem das prioridades divinas, primeiro Deus, depois o cônjuge, depois os filhos e depois tudo o restante, né? Como que você avalia essa organização de prioridades aí dentro do seu lar hoje? Que passo prático você se sente assim motivado a dar para colocar Deus no primeiro lugar, né? De forma mais firme assim na sua casa e nas suas decisões familiares. Então, eu, a gente vai sair desse estudo hoje
refletindo que nós precisamos alinhar os aspectos da nossa vida familiar com o propósito original do Criador e colocar Deus no centro da nossa casa e das nossas decisões familiares. Então, meu desejo é que você reflita, que você ore a Deus para que Deus te dê ainda mais esclarecimento sobre esse assunto, para que você possa realmente dar aí, subir o primeiro degrau para transformar o seu lar, suas relações familiares, né? E eu convido você para orar, para então nós terminarmos esse estudo de hoje. Oremos. Querido Deus e Pai, louvado seja, Senhor, o teu nome. Obrigado pelo estudo que fizemos e agradecemos porque o Senhor deixou escrito na Bíblia tantos versos preciosos, com ensinamentos tão profundos. Obrigada porque o Senhor criou a família e o Senhor projetou a família para que fôssemos bênção uns para os outros, para que tivéssemos um propósito eterno, Senhor, voltados para a salvação. A família serve para nos salvar, Senhor. Obrigada. Esteja no centro da nossa família, cada dia. Te entregamos, cada um de nós, da nossa família, que o Senhor esteja abençoando todos nós. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo estudo.